Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta hora, Senhor, neste dia lindo, ó Deus, neste momento que o Senhor criou, para nós aqui estarmos cultuando o Teu santo nome, apresentando as nossas mentes, ó Deus, para receber o ensinamento, receber a graça, receber as Tuas misericórdias, pois nós confessamos que sem Ti nada podemos fazer, não podemos, ó Deus, caminhar somente com os nossos pés, porque aquele que é guiado por vista certamente cairá na cova. Por isso viemos aqui nesta manhã, ó Deus, em busca de direção, de orientação, de revelação, em busca das Tuas compaixões, das Tuas misericórdias. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer, sabemos que é a Tua graça que nos capacita, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nós declaramos, somos fracos, não somos o suficiente para mantermos-nos a nós mesmos, precisamos da Tua mão, precisamos da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder. Precisamos que o Senhor ordene os seus anjos a nosso respeito, ó Deus. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça para confessar Cristo Jesus até a morte, porque nós ainda, Senhor, como diz a Escritura, aquele que cuida saber tudo, ainda não sabe como convém. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, não como quem sabe, ó Deus, não como quem é mestre, ó Deus, mas como quem é aluno, como quem precisa receber do Senhor, quem precisa aprender com as Tuas grandezas, ó Deus. Por isso, ó Deus, que essa unção que já se sente no momento, penetre as mentes, os sentimentos, ó Deus, e possa descortinar os olhos, abrir o entendimento e nos fazer obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. E se a palavra da verdade, ó Deus, é bem manejada, somente o Teu santo nome é glorificado. Assim nós te damos graça, pedindo a Tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero saber se temos alguma pergunta, algum fato que alguém tenha já vivido aí essa semana e quer apresentar alguma situação para nós examinarmos com as misericórdias de Deus. Temos? Alguém chegou por aí? Não? Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, ninguém se apercebeu de nada? Não. Existe um texto bíblico de Isaías 33, 22, que diz que o Senhor é o nosso... O Senhor é nosso? Já vi que vocês precisam consultar a Escritura. Isaías 33, 22. Ele é juiz, legislador, o que mais? Rei. Então, nessa época assim, quando chega negócio de eleição, né? As pessoas começam a descobrir textos bíblicos que antes não descobriram. Mas depois que nós começamos a falar algumas coisas, as coisas são elucidadas quando alguém comenta sobre elas. Fora isso, nós vamos seguindo o nosso curso de vida, que nem vaquinha de presépio, né? Fila indiana, um atrás do outro. Se o primeiro cair na cova, os que vêm atrás vai todo mundo para a cova. A Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, ambos caem na cova. Então veja bem, Deus é juiz, Deus é legislador e Deus é rei. Isto para nós é evangelho. Evangelho significa uma doutrina. Doutrina significa regra. Regra significa conduta. Então, isto para nós é o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz, eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. O
Que palavra do testemunho nós temos? É o Evangelho de Jesus Cristo. Não temos outra, porque quando tínhamos outra, estávamos muito mal. Batia a cabeça para os demônios, oferecia comida nas encruzilhadas, tinha medo de tudo. Quanta gente aí tinha medo de escuro e depois que conheceu o Evangelho se libertou? Tem alguém aí? Até tu, meu amigo. Então, eu quero ser participante com você dessa aflição. Então, quantas pessoas tinham medo de escuro? Quantas pessoas eram perseguidas por visões de maldição? Uma vez um irmão contou de um cavalo preto que sempre aparecia para ele nas visões. E um dia aqui, depois de um culto, de uma palavra, aquela visão apareceu pela última vez, houve uma libertação. Quem libertou? O Evangelho de Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo. Então, nós que saímos da lama e hoje estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, nós sabemos o valor da palavra que recebemos. Nós que temos essa experiência com Deus. Então, para o mundo que não sabe nada disso, quem somos nós? Os loucos, os fanáticos, os desocupados, os que não têm o que fazer. Mas para nós, a mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isto é Evangelho. Este verso de Isaías, o profeta messiânico, ele traz essa nomenclatura aqui muito impressionante. Se você observar em uma sociedade organizada, e vou até colocar dentro dos conceitos de Deus, sempre você vai achar isso daqui. Não vai? Pode examinar qualquer cultura organizada no mundo, desde que o mundo é mundo, você vai achar juiz, legislador e rei. Sempre. Na nação de Israel, que é o grande exemplo, achamos isso. Moisés, inclusive, era conhecido como o grande legislador, mas Moisés criava a lei. É aí que está a nossa guerra, é aí que começa a nossa briga. Moisés seguia leis, ele era o legislador porque ele recebia de Deus a lei. Até quando o povo diz assim, fulano foi pego em tal situação e fulano é digno de morte, vamos matar, vamos fazer. Moisés diz, espera aí, vamos consultar ao Senhor. Quando o Senhor dizia, mata, mata, porque era a ordem de Deus. Apedreja, era a ordem de Deus. Então Moisés é um legislador no sentido de que ele apresenta para o povo a lei de Deus, mas não no sentido de que ele criava as leis. Homem criar leis, não. Algumas pessoas já me perguntaram, mas e aí, e se não tivesse o Estado organizado, como que ia se prender os marginais? Eu disse assim, muito simples. Se eu estou no poder e um camarada está roubando, matando, estuprando, assaltando, sei lá, fazendo o quê, eu mesmo crio uma cadeia com as minhas próprias mãos e jogo ele lá dentro. É o conceito, isso não precisa um Estado, é um conceito que está dentro do ser humano. Se alguém não se comporta legitimamente numa sociedade, ele tem que ser excluído dessa sociedade. E eu pergunto, Israel não tinha cadeia, não? Tinha ou não tinha? Claro que tinha cadeia em Israel. E lá estava o quê? O modelo padrão de Deus. E tinha prisão lá dentro. Só que eram pessoas presas conforme os decretos de Deus. Então, quando se diz que Deus é o nosso juiz, nosso legislador e nosso rei, nós vemos aí tudo que nós precisamos para viver dentro de uma sociedade. Em Israel tinham os juízes, que julgavam as causas. Mas como que Israel julgava as causas? Os juízes. Eles pegavam uma situação e liam o livro da lei. Olha, perante essa lei aqui, você está condenado à morte. Foi o Senhor quem disse
que, um exemplo, né? A mulher adúltera tem que ser condenada à morte. Então, não era o homem condenando, era Deus condenando. Hoje, nós condenaríamos um traficante? Sim. Perante a lei de Deus, não condenaríamos? Condenaríamos. Nós não condenaríamos hoje um assassino? Enfim, os crimes que estão... Nós não condenaríamos? Ou qual de nós deixaria um ladrão solto nas ruas? Qual de nós? Alguém assaltando a mão armada? Nos tempos de hoje, talvez nós, como igreja no poder, estaríamos montando os quartéis, montando as delegacias. Nós hoje no poder talvez estaríamos fazendo isso, com certeza estaríamos fazendo isso, mas para que as pessoas fossem julgadas perante a lei de Deus e não a lei dos homens. E a lei de Deus não proíbe ninguém de falar o que pensa. Não é verdade? A lei de Deus não proíbe. Então, o Evangelho de Jesus é a nossa doutrina, a nossa regra, a nossa forma de conduta. Então, em época de eleição, as pessoas costumam entrar num parafuso. Tem uma passagem bíblica de Jeremias. Tem um montão de passagem bíblica, né? Jeremias 17, 5 até o 10, mais ou menos. Que vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, Deus está dizendo, confiança tem que ser nele. Nós exercemos confiança uns nos outros em termos sim. Quem aí já viajou de avião? Então você confiou no braço daquele piloto, não confiou? Claro que você confiou. Se você chegasse para viajar e visse aquele piloto caindo pelas tabelas, cheio de álcool, cheio de cachaça, você entrava no avião? Então você confiou nele. Você confiou no estado de sobriedade dele. Agora, você confiou, é uma situação muito específica. Você sabe que ele foi treinado para aquilo ali, para pilotar aquele avião. E eu e você, nós não sabemos pilotar aquele avião. Tem coisas na modernidade da sociedade que requer treinos, aperfeiçoamentos. Então nós confiamos? Confiamos. Às vezes nós não estamos na beira da calçada esperando um ônibus. E acreditamos que aquele camarada, o ônibus, não vai subir na calçada. De vez em quando alguns se decepcionam. Mas nós estamos ali no ponto do ônibus, o camarada vem encostar com o ônibus e a gente fica ali quietinho, acreditando que ele vai fazer a manobra direitinho e vai parar ali. Isso não é um tipo de confiança, mas é um tipo de confiança que não tem a ver com a questão espiritual, com a provisão de Deus, como a Escritura diz, Jeová Jireh, o Deus das provisões. Então eu tenho que crer nele. Que caminho ele vai usar eu não sei, mas eu sei que a provisão virá dele. Jeová Rafa, o Deus que cura, eu tenho que crer nele. Ele pode até usar um médico, um bisturi e um remédio, que está aí na natureza que ele criou, mas a minha confiança está nele. Então essas coisas todas fazem parte do contexto de confiança. Aqui está dizendo, maldito o homem que confia no homem, né? A Bíblia diz em Naum 7 que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Confiança é um negócio muito radical. Aí diz, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, chega a época de eleição, as pessoas, eu voto, eu não voto. Aí, irmão, veja bem, é pecado votar? Eu entendo que a Bíblia está dizendo que é pecado você confiar e esperar que a sua resposta, que a sua solução virá daquele voto.
Não, porque se fulana assumir, que ela vai perseguir a igreja, vai matar os crentes, vai decapitar, vai esquartejar. Então eu não vou votar nessa, então eu vou votar na outra. Esse contexto é problemático. Então eu vou votar no outro, porque o outro não vai fazer nada disso. Eu estou confiando, vou dar o meu voto, que aquele outro não vai fazer nada disso. Então você está atribuindo ali uma confiança. A sua segurança está no seu voto e não no seu Deus. Aí o que acontece? Você vota, que nem o Silas Malafaia, né? Já viu? Esse aqui é meu amigo, esse é o homem de Deus, esse promete e cumpre. O homem de Deus que promete e cumpre, depois que foi eleito, foi o primeiro a abrir as portas para as leis do homossexualismo, que agora ele está por aí brigando em tudo que é rádio, botando outdoor na baixada, discutindo, se desgastando num monte de debate, porque o grande homem de confiança dele foi o primeiro a abrir as portas para o homossexualismo. Então, quando você vota no homem, a possibilidade de você ser traído é óbvia, é patente. Mas quando você confia em Deus, você nunca será traído. Não existe traição para quem confia em Deus. Quem confia em Deus jamais perde a batalha. Então, se você chegar e disser assim, não, eu vou votar em fulana, só de pirraça, para outra não ganhar. Ah, tudo bem, você não está confiando, você está votando só de pirraça. Agora nessas eleições aí, teve muita gente que votou de pirraça e deu certo. Tiririca foi o deputado mais votado da história de São Paulo. Entendeu? Pode ter sido uma forma de protesto, pode ser assim, ou pode ter sido assim, não faz diferença quem está lá dentro, vamos botar o Tiririca para ganhar uma grana. Sempre foi alguém que sempre sofreu muito, vamos botar ele lá dentro para ganhar uma grana, para defender um qualquer. Tem tanta gente de colarinho aí, roubando, se ele for mais um, não tem problema, pelo menos ele nunca nadou em dinheiro, por exemplo. Aí eu vi a reportagem, um monte de gente, não, que eu tenho curso superior, e não votaram em mim, votaram no Tiririca, né? Tem curso superior, sabe roubar melhor, é só se for essa diferença. Então, irmão, preste atenção, aqui, Jeremias 17,5 está dizendo, se você tem a tua confiança, eu posso até traduzir, né? Aprimorar. Se a sua confiança está no seu voto, que aquela pessoa vai fazer alguma coisa, você está deixando Deus de lado, meu irmão. Porque quando nós olhamos para Deus, a Bíblia nos exorta a dizer, ainda que a terra trema, ainda que os mares se abalem, ainda que o mundo se transtorne. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, dos campos a malhada seja arrebatada, não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E isto é confiança, ele está dizendo, ainda que eu olhe e veja um caos generalizado em toda a terra, né? Ainda que eu veja a própria nação sacerdotal, que é Israel, representado na figueira, ainda que essa nação venha a produzir pecado, ou seja, ainda que o seu fruto minta, ao invés dela produzir santidade, ela possa produzir mentira, engano e profanação, e eu estou no meio dela, porque Abacuque estava no meio dela, ainda assim, a minha confiança não é nisso, que foi inclusive um projeto de Deus. A minha confiança, eu exultarei no Deus da minha salvação. Isso é sério. Isto é muito sério. Então, meu irmão, você quer votar por pirraça? Vote. Eu ouvi essa semana de uma pessoa que falou assim, eu votei por pirraça. Só para fulana não ganhar, eu votei na Beltrana. Entendeu? Tá, legal. Agora, nós cristãos, atribuir confiança, como estão fazendo as Assembleias de Deus, inclusive eu li um jornal hoje que o irmão me trouxe, saiu no Globo, aquele mercenário maçom lá da Assembleia de Deus de Madureira, Manuel Ferreira, com outro da Sara Nossa Terra, lamentando que a candidata do PT não ganhou logo no primeiro turno.
lamentando, e eles dizendo que tinham alertado ao PT em reunião no gabinete da fulaninha a respeito das mentiras que estavam rodando na internet, que iam fazer diferença no voto dos evangélicos. Mentiras? O que está na internet, a mulher falando, mentira, não é mentira. Mentirosos são eles, pilantras que vendem todo dia o rebanho de Jesus Cristo, mas não ficarão impunes. Eu me recuso a entrar no mesmo céu que eles. Eu me recuso. Eu não sou mercenário, eu não vendo o povo de Deus, eu não sou ladrão, eu não sou maçom. No mesmo céu que eles, eu não entro. Não entro, eu tenho dignidade. Essa dignidade quem me deu foi Jesus. Ele me disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Se eu chegar na porta do céu e ver Manuel Ferreira lá dentro, eu digo assim, Jesus, me joga no inferno, porque com aquele homem eu não entro. Está entendendo, meu irmão? Porque eu sei o que é Bíblia, eu sei quem é Deus. E eu conheço, eu identifico quando o Espírito Santo está em alguém. E não está lá. Assembleia de Madureira não tem Deus. Então, maldito o homem que confia no homem. Aí a Escritura ainda vai dizer um pouquinho mais. Ele será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quer dizer, vai ser uma situação difícil e vai ficar o quê? Abandonado. Quem confia em homem fica abandonado. A Escritura diz que o Senhor é o nosso amparo. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele anda conosco. Então, Ele é o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então aqui, veja, ele vai ser como a tamargueira, vai morar em lugares secos, não sentirá quando vem o bem. Ou seja, ele confiou em homens. Presta bem atenção na tradução dessa passagem. Ele confiou em homens. Ele credibilizou o braço da carne. Ele confiou naquilo que os seus olhos podem ver. Então ele não sentirá quando vem o bem. Ou seja, o bem virá, mas Deus vai rejeitá-lo. Ele não vai desfrutar do bem que Deus trará. Entendeu? É isso que vai acontecer. Por isso você vê muito crente aí com a vida desgraçada e outros decepcionados com Jesus. Não entendo, a mim Jesus nunca decepcionou. Tem crente por aí dizendo que está decepcionado com a igreja, que está decepcionado com Jesus, que foi ferido na igreja, que tinham inveja dele. Enfim, ele era o melhor que todo mundo. Hoje está com a vida desgraçada, culpado é Jesus. Quem mandou esse Jesus morrer na cruz por ele? Culpa é de Jesus. Né? Quem mandou Deus enviar seu filho? Culpado é Deus. O camarada está numa vida desgraçada, numa vida miserável. Culpa de Jesus que foi morrer na cruz e derramar o sangue. Culpa do Espírito Santo. É o que eles estão dizendo por aí. Eu não, desde que eu conheci Jesus, eu só conheci vitória. São 25 anos de vitória, de glória. Nas minhas piores lutas e fornalhas, eu sempre contemplei o quarto homem. Então não tenho do que me queixar. Com Jesus se queixar? Não. Com Jesus se queixar? Não. Andar com Jesus é de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Eu não sei o que é derrota andando com Jesus. Só que tem muita gente que pensa que anda com ele, mas não anda. Então, a pessoa confia em outras coisas, aí acha que está lá, se plantou no deserto. Quando Deus traz o bem não alcança aquela pessoa, exclui ela, porque a confiança dela não foi em Deus. Se a confiança dela não foi em Deus, ela não vai desfrutar dos benefícios trazidos por Deus. Cadê a justiça? Aí vai dizer, 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Este é o problema dos votos, das eleições. A pessoa coloca esperança, expectativa em seres humanos. Não, fulano falou que vai abrir 5.000 portas de emprego, eu estou desempregado, né? Tá, o fulano entra para o poder, abre as 5.000 portas de emprego não sei aonde, que ninguém vê, só as estatísticas que dizem. Mas ninguém vê. E o camarada continua desempregado.
Agora, o nosso Deus abre portas aonde não há porta. Abre. Sim, esse abre. Então, se a esperança de uma pessoa está, não, eu vou votar em fulano porque fulano disse que não vai perseguir a igreja. Meu irmão, Mussolini também disse, Hitler também disse, aqui da Venezuela, Hugo Chávez também disse. Quem mais? O Stalin, né? Stalin também disse. Pinochet, lá no Chile, né? O Marx, o Lula falou que não ia nada mexer com os evangélicos. E eu fui preso por 18 dias no governo do Lula. E ele disse que não ia tocar no negócio dos evangélicos. Como que eu fui preso? Pregando o evangelho. Está lá, os mesmos trabalhos que me levaram à prisão continuam na internet. E ninguém está vendo lá nenhum crime. Mas eu fui preso 18 dias no governo do Lula, o homem que disse que não iria ter nada contra o evangélico. Por que ele não se pronunciou então, quando ele viu na manchete, pastor preso? Por que ele não procurou saber, um pastor preso, por quê? No meu governo, um pastor preso? Não, ao contrário, hoje ele fica usando a minha frase aí nas propagandas dele. Disseram que iam levantar a bandeira verde e amarela e o vermelho ia aparecer. E não apareceu não. Não apareceu não. Quem foi esse cara que disse essa frase? Então, meu irmão, veja bem. A tua esperança, a tua expectativa, isso vai fazer diferença na sua vida. Senão, quando Deus trouxer a chuva seródia sobre a terra, trouxer um movimento, um bem, um benefício, você fica fora, porque você não foi achado confiante nele. Quer votar? Vote. Vote por pirraça. Vote, sei lá, por descarregar suas energias. Chega lá naquela urna, aperta que seu dentro até entra. Voto nesse daqui. A tua mão entra para dentro da urna, pega logo um pelo pescoço. Então, meu irmão, mas não vote por confiança. Confiança não. A sua confiança está em Deus. Outra coisa, não interessa quem suba no poder. Se andamos com Deus, mesmo que o diabo com chifre, cauda e tridente esteja no poder, eu prosperarei. Porque Jesus Cristo disse, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Opa, se eu não sou do mundo, eu vou falar uma coisa revolucionária. Se eu não sou do mundo, o governo do mundo não influencia sobre a minha vida. Sobre a minha vida está o governo de Cristo. E ele diz, eu edifico cá a minha igreja, ponho limites nela, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós vivemos num mundo independente dentro de este grande mundo que se chama planeta Terra. O que sucede ao mundo natural não sucede aos cristãos. Não sucede e ponto final. No mundo as pessoas estão sendo vítimas de doenças espirituais. Isso acontece conosco? As pessoas estão sendo endemoniadas. Acontece conosco? Bala perdida, acontece conosco? Não. Qualquer coisa que acontece conosco, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Qualquer coisa que venha acontecer conosco, depois a gente vê a glória de que aquilo nada mais foi do que um projeto de Deus. Como a minha vida espiritual mudou, como o ministério mudou, como as coisas passaram as fronteiras depois de 18 dias de cadeia. Lá dentro, o Senhor falando conosco. Enquanto aqui fora os espíritas diziam, nossos orixás triunfaram. Lá dentro Jesus dizia assim, pega a caneta e o papel, começa a escrever. Claramente o Senhor disse assim, eu te trouxe aqui para escrever. Caramba, eu falei, meu Deus. Aqui eu estava acordando 7 horas da manhã, dormindo 2 horas da madrugada e não conseguia parar para escrever um capítulo de nada. Falei, eu te trouxe aqui, escreve. Que coisa maravilhosa.
todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não podemos confiar em homens. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lembra o Salmo 123, se não me falha a memória, né? Para ti que habita nos altos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos atentam nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão postos em ti, até que tenhas misericórdia de nós. Isso é confiança. Está tudo mal, o teto vai cair. Estou na presença de Deus? Estou, então que caia o teto mesmo. Que eu tenho certeza que na hora certa a mão dele vai amparar. Isto é confiança. Então, meu irmão, época de eleição, nós já temos um juiz para julgar a nossa causa. Nós temos, a Bíblia até diz assim, que Jesus Cristo é o nosso advogado. O apóstolo João diz que ele é o nosso advogado. Nós já temos um legislador, aquele que nos dá a lei. Nós já temos. E nós temos alguém que reina sobre nós. Né? Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele se intitula e ele é Senhor, e a nós ele chama de servos. Ele disse: vou para o meu Deus e vosso Deus. Vou para o meu Pai e vosso Pai. Então, quer dizer, eu já tenho alguém reinando sobre a minha vida. Eu já tenho uma lei. Eu já tenho alguém que julgará os meus passos. Não tenho. E se eu tenho alguém que julgará os meus passos, eu não tenho satisfação a dar a ninguém, nem a deputado, nem a juiz, nem a promotor, nem a delegado. E se quiserem me ouvir, vão ouvir. Não adianta vir me entrevistar, porque eu não respondo a perguntas deles. Eu dou a minha palavra. É diferente. Eu não sou vaquinha de presépio. Eu não sou traficante preso com maconha e cocaína. Onde você estava na noite do crime? Não te interessa. É assim que eu respondo. Ah, é aquilo que você fez. É problema meu. É assim as minhas respostas para delegado, para quem quiser ouvir. Acabamos um vídeo agora, né? Como é que ficou o nome do vídeo? Delegada Iono. Provavelmente vai me custar mais uma cadeia. Beleza. Mas que está arrebentando, tá. Já está pronto. Porque eu não tenho satisfação a dar a ninguém. O negócio é o seguinte: mexeu comigo, eu fico quietinho até Jesus dizer assim: responde. Quando ele diz responde, eu respondo, irmão. O vídeo é de tremer. Porque eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Eu faço aquilo que o meu Deus me manda. Eu não obedeço nenhuma autoridade. Se eles tiverem autoridade para encostar a mão em mim, me jogar uma algema e me arrastar, podem fazer. Porque eu sei que o meu Deus está permitindo. Se colocar uma arma na minha cabeça e detonar, pode fazer. Porque eu sei que é projeto do meu Deus. Agora, nenhuma folha cai da árvore se não for pela permissão de Deus. E até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contadinhos. A minha confiança está em Deus. Eu não confio, não quero saber se o sistema do país vai ser oligarquia, democracia, ditadura, como é que chama aquele negócio de rei? Monarquia. Não me interessa se vai subir no poder o camarada que é discípulo do diabo, se vai subir para o poder o cara que é o próprio diabo, se ele tem pacto, né? Ah, estavam falando de um tal de... Como era o nome do camarada? Temer. Michel Temer, que tinha declarado que ia assumir o poder e que ia criar leis para oprimir a igreja e exterminar a igreja. Tá, ele cria a lei, eu pego e rasgo com papel. Não é de papel que ele vai escrever? Ou ele vai criar a lei em chapa de ferro? Se ele criar a lei em chapa de ferro, eu compro um maçarico e rasgo ela no meio do mesmo jeito, meu irmão. Eu quero saber lá o que qualquer palhaço vai fazer lá em Brasília. Eu tenho sangue para confirmar as minhas palavras. Eu serei sempre livre enquanto tiver sangue para derramar. Então, não interessa quem suba no poder. Aí as pessoas, temos que votar em Cicrana para a Beltrana não ganhar. Senão, se a Beltrana ganha, a Beltrana morre, e é o vice dela, é um satanista, é o pai de não sei quem, e não sei o quê. E nós precisamos combater isso. Mentira, não precisamos nada.
Nós precisamos viver o Evangelho. Isso é que nós precisamos. Precisamos estar dispostos a lavar o solo do Brasil com o nosso sangue. É isso que nós precisamos. Isso é liberdade. Determinação. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo e a lei da minha vida é Bíblia. Não reconheço outra. Nunca li essas coisas que tem por aí, Constituição, artigo, decreto, emenda. Nunca vi uma lei tão cheia de buraco que precisa de emenda o tempo todo. Agora, põe uma emenda nessa daqui. Não cabe, não encontra espaço. Aqui está completo, mas por aí, a emenda tal, não sei o que, o decreto, é tudo governado com decretos e emendas. Por quê? Porque prova que é obra das mãos de homens. A nossa confiança está em Deus. Aí diz que o que confia no Senhor, e a esperança é o Senhor, verso 7 diz que ele é bendito. Verso 8, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. Amém? Não receia quando vem o calor. Quando as coisas parecem que vão esquentar, continuo tranquilamente como se estivesse no ar-condicionado. Eu não receio quando vem o calor. Haja o que houver, venha o que vier, eu já sei de antemão que o triunfo e a glória será sempre do Cristo que eu sirvo. Ele não pode ser derrotado, ele não pode ser vencido. Então, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Não interessa o tempo que venha, não interessa a situação, não deixo de dar fruto, vou produzindo o que meu Cristo mandou, vou pregando o que Ele me mandou, vou libertando os cativos, restaurando os oprimidos, apregoando liberdade a todo mundo, abrindo vista aos cegos, abrindo entendimento. Eu não paro de dar fruto, não paro. 18 dias dentro da prisão, o que eu fiz? Escrevi livro e preguei lá dentro. Não paro, por onde eu passo, eu vou, por onde a igreja de Jesus Cristo, verdadeira, autêntica, passa, ela vai deixando o rastro do bom perfume de Jesus Cristo. Diz assim, no 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, o coração é enganoso, mas a fé não é. Fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova dos fatos que não vemos. Fé é para quem não anda por vista. Fé é para quem não confia no braço da carne. Então, o coração, sentimentos, pode ser enganoso, mas a fé não é. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Então, fé verdadeira é isso. Então, irmãos, essas duas passagens bíblicas, para que você possa meditar e certamente a infinitude das revelações contidas nisso aí são muito grandes, e o tema aqui é confiança. Você tem que sempre na sua atitude, muitos são reprovados nisso, porque as pessoas, não tem nada a ver, tem um pregador por aí que até diz assim, não, nós estamos no mundo e somos sujeitos às coisas que acontecem no mundo. Não é esse meu entendimento. O meu Jesus disse, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, mas porque eu com o meu sangue vos comprei, o mundo vos odiará. Então, se eu estou num mundo que vai me odiar, eu não posso esperar nenhum benefício desse mundo. O Congresso vai lutar contra mim, as armas vão lutar contra mim, tudo que é sistema do mundo vai lutar contra mim. É óbvio, é lógico. Então eu não posso credibilizar nunca nada nesse mundo. Eu tenho que estar com a confiança em Deus. Muita gente fica reprovada porque não vê que as suas ações estão excluindo Deus, como foi dito no último verso que nós lemos ali, que Deus é que sonda as ações. Ele examina as ações. Qualquer coisa que você for fazer,
você tem que se perguntar, parar, orar, se discernir e ver se realmente você está seguindo a confiança em Deus ou em outras coisas. Então, meu irmão, você vai votar? Pode votar por pirraça, para que um não ganhe só de pirraça, mas desde que para você não faça a mínima diferença quem está no poder. Né? Ah, sim, lembra daquela família que eu sempre falo, os garotinhos da vida? Os garotinhos da vida foram votos maciços dos evangélicos. Uma coisa impressionante. Aí todo mundo, vamos votar no nosso irmão. Cadê? O nosso irmão, esse aí que roubou 200 milhões de reais dos cofres públicos? Eu não tenho irmão ladrão, não. Aí, então é isso aí. São essas corrupções. Esses são os meus irmãos? Não, eu não tenho esse tipo de irmão, não. Vamos votar nos nossos irmãos. Cadê eles? Não, se eu votar é por pirraça, eu voto num para prejudicar o outro, para brincar com eles. Mas a minha confiança está no Senhor. A mim não interessa quem esteja no chamado poder, porque poder mesmo só de Jesus Cristo. Ele mata, ele dá a vida, ele joga no leito, ele bota paralítico. Nada frustra o projeto de Deus. Amém? Temos alguma pergunta? Pastor, aqui no versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por exemplo, esse versículo também não serve para chamar a atenção dos soberbos, dessas pessoas que têm o poder na mão, que têm o dinheiro, que dizem, eu posso, eu faço, sou eu quem decido, como aquele novelista da Globo falou, que quando ele dava os personagens para as pessoas, que ele se sentia um Deus, que ele movia as pessoas como ele queria. Entendeu? Inclusive a Bíblia fala uma parte de um rico, que chama ele de pobre, miserável e nu, porque pensava que o dinheiro dele era tudo, entendeu? Então tem pessoas que são assim, às vezes tem pessoas que têm um cargo de chefia, porque ela tem uma apatia, uma empatia por outra pessoa, ela prejudica aquela pessoa, vou botar fulano para fora e bota. Só nós que também esse versículo chama a atenção dessas pessoas, não corrige eles? Deveria, né? Deveria. Embora a Bíblia é uma regra em primeira mão para o povo de Deus que vai herdar o reino. Então a Bíblia chama o mundo a uma conversão dos valores cristãos. Está aí esse versículo bíblico e toda a Escritura está alertando, a Escritura está gritando para o mundo, vocês vão para o inferno. A Escritura está todo dia gritando isso, vocês vão para o inferno, vocês vão para o inferno, vocês vão para o inferno. Mas o homem não, que inferno não existe. Eu nem sei se Deus existe. O diabo é fruto da cabeça das pessoas, é o que se diz por aí. Quando a realidade da porta espiritual mudar, aí eles vão cair na real e vão dizer assim, caramba, era verdade. Aí lembra da parábola do rico e do Lázaro? Pai Abraão, manda alguém ir lá pregar. Não, já era. Os mesmos que pregaram o mesmo que foi pregado para você, está sendo pregado para os outros. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então, mais perguntas aí? Só para chamar a atenção aqui nesse verso 6, no versículo 6, vai ser interessante que diz, não sentirá quando vem o bem, em referência a esses que credibilizam homens. E interessante, se a gente for analisar bem, o ministério de restauração é um bem profetizado que viria, né? E essas pessoas que têm particularmente esse envolvimento com política, elas não estão percebendo este bem de Deus, né? Sim. Na face da terra. Porque estão credibilizando o mundo. Não, se aquele cara entrar, vai melhorar tudo, as intenções dele são muito boas, ele fez promessas, ele fez aliança, ele na campanha dele ele disse isso, disse aquilo outro. Estão esquecendo de Fernando Collor de Mello. Na campanha, no debate, na Rede Globo, que apadrinhou o Collor, alguém perguntou assim, disse assim, você tem um projeto de quando assumir o poder, mexer na caderneta de poupança dos pobres? Ele falou assim, negativo, a caderneta de poupança é intocável.
Quem ouviu ele falar isso? Ouviu? Então, veja, a caderneta de poupança é intocável. Ele assumiu num dia, antes da meia-noite, já tinha bloqueado a caderneta de poupança de todo mundo. Antes da meia-noite, quando as pessoas chegaram no dia seguinte para mexer na caderneta de poupança, não pode mexer, teu dinheiro está confiscado pelo Estado. Teve gente que deu parada cardíaca, teve um senhor aqui perto, rico, dono de ações da Petrobras, estava construindo a casa, mexendo em coisas, quando foi lá, dinheiro bloqueado. Mas bloqueado como? Eu preciso do meu dinheiro. Está bloqueado o dinheiro. Deu parada cardíaca, foi parar num hospital, tempos depois morreu. Quem sabe se não foi assassinado pelo Collor de Mello? Mas o que ele disse? A caderneta de poupança é intocável. Ninguém me contou, eu assisti o debate. Então, as pessoas têm a confiança nos homens, vão ser largados no meio do caminho. Agora, se confiar em Deus, vai usufruir dos benefícios que Deus tem para dar. Agora, a igreja está aí gritando. Igreja, quando eu falo, irmão, não é essa massa toda que está por aí, não. Longe de mim pensar tal coisa. Igreja não é quem tem uma fachada, uma placa, ou quem está de terno e gravata carregando uma Bíblia na mão. Não é isso que é igreja para mim, não. Igreja são aqueles dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Isso é que é igreja para mim. Então, seja como for, tem gente por aí dando seus gritos. Você acha um aqui, outro lá, outro não sei aonde. Ainda tem gente por aí gritando. E é um benefício que Deus tem sobre a terra. Porque a Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então veja bem, vós sois sal da terra. Eu costumo muito parar e pensar nessa questão, dessa simbologia que Jesus trata, porque você nunca usa um sal exageradamente. O sal, ele é uma pitadinha. Então, com relação a um prato de comida, com relação a uma panela de feijão, a quantidade de sal é mínima. Para pensar, numa panela de arroz e o sal que uma dona de casa joga naquela panela ali. Assim somos nós cristãos no mundo. Somos bem pouquinhos, mas com o Espírito Santo fazemos a diferença. Então, os benefícios de Deus estão sobre a terra, mas a Escritura diz que o anticristo vai se levantar no poder. Por quê? Porque os homens rejeitaram o amor da verdade para se salvar e deram ouvidos a doutrinas de demônios. E a Bíblia mostra, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz que a apostasia abrirá as portas para o homem do pecado, que é o anticristo. O que é a apostasia? É o desvio da igreja. Então, meu irmão, vamos em frente, vamos cumprir a nossa missão. Esses dias o meu filho perguntou, pai, qual é o seu maior desejo? E eu, sabendo que para uma criança eu ia responder aquilo, ia ser meio pesado, mas eu me senti na responsabilidade de responder. Quando ele perguntou, pai, qual é o seu maior desejo? Eu falei, o meu maior desejo é morrer e encontrar Jesus Cristo. Então, quem vai me parar, se esse é o meu desejo? Cala ou morre? Oh, por favor, vai. Vai, Jesus, dá força a esse homem para me matar. O meu desejo é real, é ir embora, sumir. Eu olho para esse mundo e digo assim, caramba, eu estou de panela cheia desse mundo. Não aguento mais isso. Não me interessa mais isso. O que eu vou fazer da vida? Vou jogar futebol? Vou mergulhar na praia? Vou entrar de sócio de um clube? A minha única razão de viver é pregar o Evangelho. Mas sou louco pela minha missão chegar ao fim. Que Jesus apareça na minha frente e diga assim, aí, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vou dizer tão rápido que ninguém vai nem entender. Quero ir embora. Mas não é todo mundo que pensa assim. E por ser eu pensando assim, hoje eu estou aqui. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Amém, meu irmão? Tem pergunta ainda aqui na congregação? Não? Pastor, é uma pergunta da Rosa Miranda. Ela diz assim, eu gostaria de saber o que o pastor acha desse segundo turno dos candidatos Dilma e Serra, que estão se dizendo cristão para ganhar voto dos evangélicos. Os dois estão prometendo não aprovar a lei dos homossexuais. O que o pastor acha?
Isso pode ser um engano ou será cumprido a aprovação desta lei? Qual dos dois devemos votar? Dilma ou Serra? A questão é essa. Faz diferença? Não faz diferença. Mas eles são evangélicos verdadeiramente. Não, essa história eu já conheço. Não faz diferença. Não me interessa se o camarada é evangélico e entra por congresso. Ele é obrigado a se submeter à Constituição. Não faz diferença o que eu sou, se eu tenho que me submeter a A, B, C ou D. Não faz diferença o que eu sou, o que eu penso, se eu dependo da ideologia de um partido. Não faz diferença. Agora, dizer que a Dilma é crente, então eu sou satanista, né? Caramba. A Marina pode até ser, sei lá, ela, embora não tenha declarado, fez uma turnê pelas igrejas e não sei o quê, e realmente ela demonstra uma coerência nas palavras dela impressionante. Isso aí eu tenho que admitir. Como é o nome dela? Marina. A Marina tem uma coerência nas palavras que realmente é impressionante. Estou aqui fazendo campanha para ela. Agora, por mais que seja, meu irmão, como eu estava lendo no jornal hoje, e ela dizendo que tinha a posição dela, mas ia ouvir os membros do partido. Não, se eu tenho a minha posição com Deus, não interessa os membros do partido. Mas isso é para nós. Tem um partido aí, Partido Socialista Cristão, né? Engraçado mesmo. O que tem de crente nessa política, o que tem de partido evangélico. Quando eu fui sequestrado pelo Estado Democrático por 18 dias, não apareceu nenhum deles para me fazer uma visita. E dizer, não, peraí, estamos resolvendo esse negócio aí, que história é essa? É deputado cristão, é governador cristão, é gente candidata à presidência cristão, é senador cristão, é um monte de gente cristão. Aí sai a notícia, pastor evangélico preso. Mas ninguém foi lá saber. Cadê os cristãos? A minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Quem me tirou de lá de dentro da prisão? Foi a carta de um cristão? Não foi, meu irmão. Então, esse negócio de confiar, né, resultado aí. Em quem devemos votar? Não faz a mínima diferença. Que dia vai ser a eleição do segundo turno? Esse é durante a semana ou é sábado? Domingo? Que pena, senão a gente ia combinar para pegar uma praia, né? Só serve para isso, eleição só serve para a gente usar aquele dia. Era bom quando caía assim, durante a semana, ninguém trabalha, agora acabaram com isso, né? Ninguém trabalha, aí opa, a gente corria ali, votava e ia para a praia, ia jogar bola, era para isso que servia aquele dia de eleição. Agora hoje, no domingo, só estraga o domingo do carioca, mais nada. Eleição é um lixo, eleição é um nojo. Botam logo o diabo de vez no poder, acaba com isso, deixa o diabo governar e vão mostrar se ele consegue adentrar as portas da igreja. Deixa Satanás reinar, sou doido para ver ele assumindo no poder, para eu ver a que ponto meu Cristo tem poder. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, não interessa quem vai assumir. Nós cristãos, nós não votamos por confiança, nós votamos por deboche, por ironia. Não, vou votar nesse aqui para aquela dali não ganhar. Não, vou votar naquele lá para aquela de lá não ganhar. A gente vota assim, porque nós não votamos por confiança, nós não credibilizamos promessa de ninguém. Vão aprovar a lei do homossexual. Que se lixe, eu quero ver essa lei entrar aqui dentro da igreja. Eu quero ver botar 2 gays para casar aqui nessa igreja. Se eles vierem de branco, vão se manchar de vermelho. Porque casar aqui dentro não casa. Mas não casa minha. Mas não casa mesmo. Não casa, nem se botar o exército com tanque de guerra aí na porta aqui, não casa, meu irmão. Comigo vivo, não casa. Então não me interessa que lei vão fazer lá. Que as lésbicas vestidas de noiva e bonito se beijando e somos a favor da família e vamos adotar filho. Vai adotar filho porque o Estado é sodomita igual eles. Porque se eu estivesse no poder não ia. Então não interessa quem assuma. Crente, se puder, por exemplo,
Tem cristão que não está nem aí para o seu título de eleitor, que já tem as suas funções, que não precisa de nada daquilo. Uma vez eu disse com uma pessoa, tu vai lá perder tempo para quê, rapaz? Taca fogo nisso que não te serve mais. Imagina uma pessoa com 60 anos dizer, não, eu tenho que... não precisa nem mais votar, com que idade não vota mais? 60? Está fazendo o que lá? Está perdendo tempo lá para quê? Não, eu vou cumprir a minha cidadania, eu não sou cidadão desse mundo. Com relação ao mundo, a Bíblia diz que eu sou forasteiro e peregrino em terra estranha. Jesus diz, eu te comprei, tu és cidadão do céu. Se eu não fosse cidadão do céu, eu não estaria falando o que falo aqui agora. Se eu não fosse cidadão do céu, não teriam me prendido. Então, essa é a realidade. Em quem vamos votar? Eu não vou votar em ninguém. Posso até votar, como eu já falei, por ironia, para combater. Mas votar por confiança, não voto por confiança. Eu já não voto há muito tempo que eu não sei o que é votar, né? Desde que o meu entendimento se abriu no Evangelho, eu não voto e ponto final. Pergunta do Sérgio, de Minas Gerais. Pastor, o que você acha dessa polêmica do Bispo Macedo estar defendendo com unhas e dentes a candidatura da Dilma? Até nos cultos da Universal está se deixando de falar de dinheiro para se falar na Dilma. Enfim, o que o senhor acha? Aí é demais. Ó, o lance é o seguinte, veja bem, meu irmão. Se eu trabalho para o reino de Deus, eu vou empenhar a minha vida em apoiar, em ajudar alguém que eu reconheça que também trabalhe para o reino de Deus. Amém? 1 mais 1 igual a 2. Agora, o Edir Macedo, ele vai apoiar quem? A Dilma. Por quê? Porque é satanista igual a ele. Satanista apoia satanista. Maçom apoia maçom. Mercenário, ladrão, enganador, apoia mercenário, ladrão, enganador. Então tá certo. Eu ia ficar assustado do Edir Macedo apoiar a Marina. Por quê? Porque o conceito dele, até então, é diferente do dela. Mas se o Edir Macedo vai apoiar a Dilma, tá tudo certo, porque os satanistas e os maçons sempre se apoiaram. Então é essa a resposta. Ele tem que apoiar quem é igual a ele, quem tem o mesmo caráter dele, quem é safado e pilantra igual a ele. Tem mais pergunta? Tem o Helder de São Paulo, ele diz assim: pastor, por favor me ajude, estou passando por um problema financeiro muito complicado, pois frequentei durante alguns anos a Igreja Universal e através dos seus vídeos e do irmão Diego pude escapar daquela igreja. Hoje me encontro arrasado. Por favor, me oriente. Como devo me livrar das dívidas? Pois estou desesperado, tenho família. Por favor, preciso de uma luz. Me ajude com uma orientação. De dívida a gente só se livra pagando, né? Agora, claro, pastor. Ele vai dizer, claro, pastor, lógico. Mas o que acontece? Você precisa do recurso para pagar essa dívida. Tu está endividado, tu vem de um histórico terrível, vem de congregando numa igreja satânica. O que se adquiriu ali dentro? Da Universal, da Graça, da Mundial, da Deus é Amor. O que se adquire dentro desses lugares? Maldição. Esses lugares se adquire maldição. Se abre a porta para o diabo operar. Então a pessoa, eu saiu, mas a maldição está lá. Não, mas eu dava o meu dízimo para Deus, sem querer me interessar o que estavam fazendo. Então eu vou pegar o meu dízimo e vou levar para o terreiro de macumba, para umbanda, para quimbanda, para a igreja católica. Eu dei perante Deus, deu perante Deus no altar de Satanás. Que regra é essa? Então tem que entender, quando nós participávamos das missas, quando nós dávamos charuto para a pombageira, porque ela não tinha dinheiro para comprar, quando nós dávamos missa para os mortos, beijávamos as batinas dos bonecos romanos, tudo isso traz sobre as nossas vidas maldição. E uma maldição não é quebrada porque eu digo assim, agora eu entrei numa igreja verdadeira, acabou minha maldição. Não. Não é assim que funciona, definitivamente. Não é assim que funciona. Uma maldição só é quebrada com uma vida muito séria diante de Deus, uma vida
pessoal e não depende em 100% do ministério que a pessoa esteja congregando. Por que eu falo 100%? Porque alguma coisa depende do ministério. Sou eu que estou aqui passando essa visão para você, então alguma coisa está dependendo de mim. Alguma coisa depende do ministério para que você tenha entendimento. Então, mas vai depender muito mais de você. Porque maldição é uma ação que o diabo está investindo na vida de alguém, e esse alguém precisa ter um compromisso de vida real com Deus para que a maldição seja partida. Eu tinha maldições na minha vida. Eu vim das imagens romanas, eu vim dos terreiros de macumba, eu vim, e eu nunca congreguei em uma igreja, veja bem, eu nunca sequer congreguei numa igreja que tivesse a visão das maldições. Um dia um irmão comentando, não sei o que lá, eu comecei a clamar a Deus, Senhor, quebra toda a maldição da minha vida. E comecei numa luta pessoal, numa guerra pessoal, num clamor pessoal, e as coisas foram acontecendo. E hoje eu posso dizer que sou liberto. As coisas que me perseguiam não me perseguem mais. As coisas que eram sempre problema na minha vida, aquele problema crônico, você corrige, daqui a pouco lá está o problema de novo. Você corrige, daqui a pouco lá está o problema de novo. Você parece que está tudo bem, daqui a pouco lá vem o problema de novo. Maldição, isso é a característica da maldição. É como que uma coisa girando o tempo todo. Ela passa por você, te causa um problema, vai embora. Quando você pensa que solucionou, ela vem de novo, passa de novo, causa um problema e vai embora. Isso é a maldição, é o problema repetitivo, crônico. As pessoas, por exemplo, que não se firmam financeiramente. Ora, como não se firma financeiramente? Se Deuteronômio 28 diz, te colocarei por cabeça e não por causa, tu emprestarás a muitos e de ninguém tomarás emprestado, tu serás bendito do Senhor. Todas as nações verão que tu és herança do Senhor. Como que essa parte financeira nunca se estabiliza? Tem que se estabilizar. Se não está se estabilizando, existe ali uma maldição. E cá entre nós, nessa área das finanças, o que tem de maldição é gente que não dá dízimo. Ah, não, eu ganho tão pouquinho, se eu der dízimo vai me faltar. Então não confiou em Deus, não honrou a palavra de Deus. Toma-lhe maldição. Não, mas não vai fazer diferença meus 10 reais para a igreja. Para a igreja não faz, não. Mas para o critério de Deus, para sondar a sua obediência, faz muita diferença. Porque Deus não quer saber se o teu dízimo é 1 milhão ou 1 real. Ele quer saber da tua obediência. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E pouco e muito para Deus não é dinheiro. Pouco e muito para Deus não é dinheiro. Então, para esse irmão, a ajuda que eu tenho para dar a ele é que ele dobre os seus joelhos, que ele ponha a boca no pó, que ele clame, que ele tenha um horário sagrado de oração para clamar pela vida espiritual dele, para buscar a quebra das maldições e principalmente para que Deus oriente ele para uma igreja verdadeira, embora eu não vou dar esperança a ele de achar, mas clama, porque a direção de Deus virá. Quando a direção de Deus vem, se não tem igreja, Deus tem os seus caminhos. Hoje ele está nos ouvindo aí pela internet. Temos site à disposição, temos mensagens no SkyDrive, seminários no SkyDrive. Então, Deus trará a solução, Deus trará resposta, mas tem que clamar. Não é, hoje eu fui na igreja, essa semana eu estou abençoado. Não, tem igreja por aí que até o diabo está indo e está saindo lá abençoado. Não é esse o contexto, é uma vida real, pessoal com Deus, um compromisso de oração, um compromisso de leitura bíblica. Aí vem aquilo, não, quando eu começo a ler Bíblia, me dá um sono, me dá um cansaço, me dá uma moleza, é fruto da maldição. Tem que quebrar, tem que lutar, tem que clamar, tem que guerrear. A Bíblia descreve em Efésios 6 o quê? Uma armadura. A armadura é para quem vai para a guerra, a armadura é para guerreiro, a armadura é para valente. Ah, pastor, não tem aí um culto de quebra de maldição? Essa palavra que eu estou dando já vale mais que um culto de quebra de maldição. Porque não adianta você não ter vida com Deus e vir para o culto de maldição. Então a vida pessoal, ela supera o coletivo da igreja. Né? Para nós concluirmos esse bloco, disse Davi no Salmo 91:2. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Ele é
meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então Davi sabe que Deus é o Deus de todo Israel, mas ele não se limita a um Deus nacional. Ele diz que Deus é pessoal. Amém? Vamos dar uma paradinha, depois a gente segue então.